Vibe Mundial FM. Hoje eu estou aqui no estúdio da Vibe Mundial com uma presença maravilhosa, gente. É uma pessoa da mídia, né? Um doutor da mídia. É o doutor Aônio Genículo Vieira. Doutor, eu espero que eu tenha falado direito o seu nome. É isso aí, gratidão pela oportunidade de poder estar aqui e que a gente sempre aprende, né, Rose? Com certeza. Sempre que eu a vejo no Instagram ou na rádio, sempre a gente traz alguma coisa de útil para a nossa vida. Com certeza. Gente, e o doutor Aônio, ele é cirurgião dentista, especialista em estética e prótese. Doutor, fala um pouco mais do seu currículo, senão eu vou ficar uma semana aqui falando, né? Eu comecei como técnico em prótese dentária. Tá. Na verdade, eu cresci dentro de um laboratório de prótese e meu pai era protético, né? Então, eu desde pequenininho, eu queria ser dentista com ele, como a Sofia que a gente estava conversando agora. Então, eu já cresci com vontade de ser dentista, de trabalhar com essa área de odontologia e fiz a graduação, depois fiz especialização em implantes dentários, em prótese e leciono prótese. Eu sou professor de pós-graduação de prótese dentária na Faculdade de Odontologia da APCD. Tá. Então eu gosto muito também dessa parte do ensino, porque eu consigo transmitir para as pessoas, para os colegas, né, a experiência que eu tenho na clínica ou a experiência que eu tive e ainda tenho na profissão. Tá. Porque a gente não leva nada embora daqui, Com leva certeza. muita coisa, mas a É. gente tem que deixar para quem fica conhecimento, né? Conhecimento é a base de tudo, né, É a doutor? base de tudo. Não adianta, né? Doutor, eu posso abrir os telefones para as pessoas que estão nos ouvindo fazerem perguntas? O senhor concorda? Claro, vamos lá. Gente, o telefone é o 31710221, o 32624490. Doutor, eu já quero perguntar o que é gengivite. Isso é tão comum nas pessoas hoje em dia, não é? É uma inflamação da gengiva. Tá. E essa inflamação é devido a uma higienização não muito favorável, né? A pessoa não se dedica muito na escovação, uso de fio dental. Então é importante, após as refeições principais, a pessoa utilizar fio dental, escova, porque essa gengivite ela pode progredir para uma periodontite. E essa periodontite ela pode trazer problemas de saúde geral, no organismo em geral. 35% dos AVCs e dos infartos do miocárdio são causados pela bactéria da doença periodontal, que acaba caindo na corrente sanguínea e contamina órgãos, rim, fígado. Gente, é tão E o sério assim, negócio doutor? É sério. Então a pessoa tem que ter um cuidado muito grande com a sua saúde, que a saúde começa pela boca. Sim. É a nossa porta de entrada de alimentos, de líquidos, de água e a porta de entrada também de doenças. Se a pessoa não se cuida, complica, porque a nossa dieta hoje é uma dieta que é fabricada, depende tudo processado, não é uma Transgênicos, né, agora? Transgênicos, não é uma dieta natural. Sim. Se o ser humano se alimentasse só de legumes, verduras, carne, Tá. nós somos ovovivíparos, né? Nosso intestino é feito para absorver tanto carne Sim. quanto cereais, quanto... Mas o senhor acha que o leite, ele prejudica? Não, muito pelo contrário. É? O leite, ele traz cálcio para a pessoa. Tá. Mas o grande problema, o grande vilão são as farinhas, os carboidratos, que farinha, pães, doces, esses são os vilões. Se você não usar esse tipo de alimento, o risco de você ter um problema é muito menor. Sim. Que as pessoas... E quem fica sem isso hoje? É difícil, né? E refrigerante? Esse, então, é péssimo. Esse tira da sua vida é mesmo, né? Ácido, açúcar, esse acaba com os dentes. Tá. Doutor, me diz uma coisa, pessoas que têm muita afta recorrente, tem a ver com os dentes ou ele está ligado só ao estômago?
ele está ligado ao pH salivar. A afta, na verdade, ela não tem uma causa ainda determinada, específica. Tá. Mas normalmente é uma falta de aminoácidos. Então a gente repõe com aminoácidos, vitaminas, para levantar a resistência da pessoa, para ela não ter mais afta. E orientar a pessoa também a ter uma dieta não muito ácida, evitar limão, abacaxi, frutas muito ácidas, Tudo né? isso acaba afetando mais ainda, agravando, na verdade, Agrava, né? e a gente consegue contornar isso. Normalmente para os meus pacientes que me procuram, a gente tem um fitoterápico que eu aplico na afta, que é guaçatonga, é muito simples, você pode Olha, ter interessante. acesso a isso em farmácia natural. Sim. Você pega um cotonete, põe a tintura de guaçatonga e põe em cima da afta. E tem que melhorar também a parte do pH salivar Sim. e tomar aminoácidos também. Fazer uma reposição de aminoácidos que, por certeza, está faltando para a pessoa. Né? Ai, que ótimo. Tem alguém na linha? Alô? Alô, Boa tarde, quem está falando? tarde, Denise. Oi, Denise, qual a sua pergunta para o doutor Aônio? Então, a minha pergunta é, boa tarde para o doutor. Primeiro eu quero parabenizar a PCD, que faz um trabalho excelente. Eu usei há 40 anos atrás para minha filha e, olha, não tenho palavras para agradecer. Ai, que bom, agradeço. E qual que é a sua A pergunta? respeito de extração dos dentes do siso, quando vai se colocar aparelhos, o que ele fala sobre isso? Se é correto, se é necessário? Porque a maioria dos casos você vai fazer um tratamento, aí diz que não tem espaço, tem que extrair os sisos. Tá. E qual que é a idade da pessoa? É 42 anos. Tá bom, o doutor já vai responder. Denise, Posso ouvir? Oi? a Posso ouvir pelo PCD rádio? realmente sempre fez um trabalho muito bom voltado para a população. Hoje, teve o tempo que era totalmente filantrópica, então a gente nem Sim. cobrava tratamentos, né? Agora, hoje em dia, acabou o título de filantropia lá, filantrópico, então cobram os materiais, né? Mas ele presta um serviço muito bonito. E a sua pergunta com relação ao dente do siso, aí tem que ser feita uma avaliação pelo ortodontista, para ver se realmente é necessário. Eu indico, em particular, a extração somente quando necessário do dente do siso, que é um órgão a menos que você vai ter. E é uma cirurgia também que ela é invasiva, e para você fazer uma extração de um dente que às vezes está impactado, está incluso, tem que ser feito antes uma tomografia computadorizada para ver o risco e benefício dessa cirurgia, que às vezes ele está tão próximo do canal mandibular, onde passa o nervo, que você vai fazer a cirurgia, você pode trazer uma parestesia posterior para a pessoa, que é uma morbidade dessa cirurgia. Então a gente avalia bem e eu passo isso para o paciente. Se realmente é necessário, tudo bem, se faz a extração, se não tem condições, né, de se fazer a movimentação dos dentes sem extrair os dentes. Eu procuro preservar o máximo possível, assim, não fazer a extração. Eu acho excelente também fazer isso. Posso fazer mais uma perguntinha? Deixa eu ver, tem mais alguém na linha? Olha, eu tenho que dar chance para outras sim. pessoas, tá bom? Perfeito. Mas Obrigada muito pela sua obrigada, um abraço a participação. todos. Obrigada. Alô, Alô, boa tarde. boa tarde. Quem está falando? Ivan. Oi, Ivan. Qual a pergunta para o doutor Aônio? Eu queria perguntar para o doutor Aônio o seguinte. Eu queria saber dele até que idade a pessoa pode fazer a cirurgia do buco maxilar. E uma pessoa idosa, caso ela precisa fazer essa cirurgia, ela pode fazer essa cirurgia ou ela não resiste à cirurgia que ela pode fazer se ela for uma mais idosa? A cirurgia não tem idade para tratamento odontológico, depende da necessidade e da situação de saúde geral da pessoa. Então a gente tem que fazer essa avaliação, fazer exames antes, ver a necessidade dessa cirurgia bucomaxilo e não tem restrição com relação à idade, só depende do estado de saúde geral do paciente. E não tem risco, doutor? Da bucomaxilo, Isso. depende o que está em risco, em pauta, né?
Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, Obrigado. pela participação. Não. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Para uma pessoa ter realmente os dentes perfeitos, fazer uma higiene, qual o alimento que o senhor indica? Tem o melhor alimento? Existe isso? Então, existem alimentos que a gente chama de alimentos detergentes para serem consumidos entre as refeições principais, que não vai fazer mal, tão mal assim para os seus dentes. De toda maneira, você vai ter que fazer uma higiene, que é o morango, a maçã, que tem flúor, a pera, que tem baixas calorias, comer queijo, não faz tão mal, castanha do Pará, castanha de caju, que é aquele óleo que ele deixa uma película também em cima do dente, que não deixa assim tão fácil dar problemas, né? Então, é importante também fazer a visita no cirurgião dentista de 6 em 6 meses. Que isso é uma coisa que, nessa pandemia, o risco que está trazendo para as pessoas é de não ir ao dentista, porque nós temos os cuidados todos para dar proteção para a pessoa. Entre um paciente e outro, eu faço, no nosso consultório, a gente faz produtos antissépticos na cadeira, que é usado em centro cirúrgico. Então, marcar paciente para não ter encontro na recepção, para a pessoa não ter... Mas o que a gente vê muito é o medo que está tomando conta, né? Inclusive, até é interessante que você faz também um trabalho com floral, que é o medo das pessoas de fazerem tratamento dentário. É o medo, doutor. Que eu comecei bem assim cedo com relação a isso. Na década de 80, eu fiz um trabalho de relaxamento vibroterápico. Então, eu tenho uma esteira, eu desenvolvi uma esteira juntamente com a minha cunhada, que é psicóloga, a doutora Márcia Helena Souto de Araújo, e a gente fez, na época, um trabalho que nós até apresentamos no Congresso Internacional de Odontologia, com relação a tirar o estresse da pessoa quando vai no consultório dentário. Que a pessoa muitas pessoas têm medo, já é um medo já inato, ou às vezes o medo vem também do subconsciente, um medo que está lá dentro da pessoa. Então eu procuro trabalhar muito com relação a isso. As emoções, né, das pessoas. As emoções. E o senhor percebeu que os florais também ajudam muito, doutor? Ajuda muito. Eu tenho pacientes que eu atendia só em hospital, com anestesia, com sedação. E esses pacientes eu consegui levar eles para o tratamento normal, convencional, com uso de florais para a pessoa perder o medo. Então eu faço um tratamento inicial com os florais para a pessoa tirar aquele medo que está urgente, né? Então eu trabalho muito com os florais de medo. Mimos, eu sinto a pessoa e peço para ela procurar ajuda, porque assim eu entendo, procuro ajudar o paciente na hora. Até eu tenho um capítulo aqui no livro, vou mostrar o livro, a respeito de como superar o medo do dentista, né? Ai, que maravilha, gente! E justamente eu passo para o paciente e eu ajudo o paciente também quando eu estou fazendo atendimento, que eu vejo que eu trabalho com o Diksha, né? E então eu faço, às vezes eu até peço para o paciente, mas se eu vejo que o paciente também ele tem assim muita resistência, eu faço sem ele saber, né? Apesar que não é tão bom, mas a gente ajuda para deixar a pessoa passar uma energia boa para a pessoa e para a pessoa poder relaxar. E eu vou trabalhando também com o paciente, pedindo para ele contar regressivamente. Eu peço para começar no 1000 e tirando de 4 em 4, de 5, para a pessoa usar o lado do cérebro, da razão, e deixar o da emoção descansando. Vibe Mundial.